Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejamos todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana da Tijuca, que está com o culto online, que é esse que nós estamos participando juntos, e também a esta hora está acontecendo o culto presencial lá na nossa igreja, na Rua Alzira Brandão, 135. Se você quer participar do culto presencial, você tem que, ao longo da semana, é necessário telefonar para a igreja e fazer a sua inscrição, porque o número de participantes é limitado devido ao distanciamento social. E a única forma que nós temos de garantir o cumprimento de todos os protocolos de segurança é com a sua inscrição. Se você pode estar conosco presencialmente, por favor, venha no próximo domingo estarmos presencialmente. Mas se você não pode, o culto online está aqui para que todos nós participemos juntos desse ato de culto ao nosso Deus. Estou aqui com o presbítero Haroldo Pereira. Um bom dia, Haroldo. Bom dia, reverendo. Agora você está esperto, olha só. Falou um bom dia, mas o reverendo já foi no microfone, tá certo. Aí, tá bom, reverendo. Haroldo, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, pastor. Deus é o nosso Senhor e conduz-nos a todos os instantes, em todos os lugares. Eu estou muito bem. E aquela família numerosa e maravilhosa? Graças a Deus também, todos bem, graças a Deus. Louvado seja Deus. Também está conosco nesta manhã Diácono Gilmar, que está aqui, mas o microfone dele fica ali em um pedestal, mas está dando o seu bom dia. E a nossa irmã Thelma Alves de Melo. Bom dia, Thelma. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bom. Você se lembra, Haroldo, que há um ano atrás a gente ia dar bom dia para a Thelma, ela ainda não tinha ligado o microfone? Com certeza. Agora não tem mais como, agora está ligeira. Está esperta. Está ligeira. Meus queridos, hoje é domingo, dia 13 de junho de 2021. É o 11º domingo do tempo comum. Porque é tempo comum, a nossa cor litúrgica é a cor verde. E o convite à oração silenciosa será lido pelo nosso irmão presbítero Haroldo Pereira, no Salmo de número 26, versos 11 e 12. Esse tempo, irmãos, é muito importante porque é o momento que antecede a todos aqueles atos do nosso culto e devemos permanecer em oração silenciosa. E como o pastor Anderson já mencionou, Salmo 26, 11 e 12, que diz assim, a palavra do Senhor: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Agora vamos ouvir o prelúdio e, como foi falado, que nós permanecemos em oração silenciosa.
Nesse instante, irmãos, vamos entrar no ato de adoração, que está em Salmo 92, de 1 a 5. Que vocês podem acompanhar em suas Bíblias. Salmo 92, de 1 a 5. Assim diz o Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Todos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Agora cantaremos com alegria o hino 21, Deus de Abraão. Pai e Deus.
Irmãos, vamos adorar ao nosso Deus, porque é tempo de adorá-lo, porque estamos na casa do Senhor. Deus, eu sei que está em todos os lugares, não é Deus que fique preso dentro de paredes, de templos. Ele está conosco em todos os lugares, de preferência em nossos corações. Pai amado, Pai querido, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Ó Pai, Tu que criaste tudo, que Tu sustentas toda a Tua criação, Tu que amas demais, amas tanto que deste o Teu Filho para que pagasse por todos os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário, mas ressuscitando, e a nossa esperança de ressuscitarmos também e estarmos juntos na eternidade. Pai, muito obrigado por esse tempo tão importante aqui na igreja. Esteja abençoando a todos que aqui estão, esteja abençoando a todos que estão nos assistindo. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, adoramos ao nosso Deus e agora temos a oportunidade maravilhosa de confessarmos a Ele os nossos pecados. Não permita que nada retire de você o seu acesso direto, a sua comunhão com o Senhor. Não permita que alguma coisa faça com que você imagine que Deus não está te ouvindo, que Deus não te ama mais. Não permita que nada disso aconteça. Muito pelo contrário, esse tempo é o tempo onde mostramos nossa maturidade, onde nós apresentamos ao Senhor os nossos pecados nominalmente, porque Ele nunca disse que não iria nos perdoar. Ele diz que nós devemos confessar, falar os pecados. E aí sim, confessados os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém. A palavra do Senhor que nos convida à confissão se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Será lida pela nossa irmã Thelma Melo. Leiamos, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Louvemos ao Senhor, irmãos, nos preparando para esse momento de confissão dos nossos pecados ao Senhor, com o hino 132 do Inário Novo Cântico, Vivificação. Jesus, vivifica-nos.
diante de ti estamos todos nós, teus filhos, entregues ao Senhor, confessando os seus pecados, descortinando os corações, colocando diante de ti tudo aquilo que fizemos, que é totalmente contrário à tua palavra. Dá-nos, Senhor, a alegria da salvação, restitui-nos esta alegria, como diz o salmista, e concede-nos, Senhor, a maravilhosa graça da convicção, da consciência de que nada nos separa de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados confessados e, ao mesmo tempo, te pedimos, confiados no teu amor, que abençoes os enfermos que conhecemos e os que desconhecemos, que abençoes todos os desempregados com emprego, que abençoe todas as famílias com paz e saúde, que abençoes todos aqueles que sustentam seus lares com progresso e empregos com salários justos e merecidos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos convida a lermos a declaração de perdão, aquele texto que sacramenta em nosso coração e na nossa mente a plena convicção de que os nossos pecados foram perdoados. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, leiamos todos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo, Haroldo. Paz de Cristo, reverendo. Obrigado, meu irmão. Paz de Cristo a você. Aonde você estiver, alegre-se. Seus pecados confessados foram pelo nosso Pai perdoados. Amém. Uma vez que adoramos ao nosso Deus e já nos libertamos do pecado, agora temos a alegria de receber dele a sua palavra. E esta oração, que pede a iluminação pelo nosso mensageiro da manhã, bem como pede a iluminação para todos aqueles que estão imbuídos dessa responsabilidade de ser instrumentalizados pelo Espírito para trazer a palavra a todo o povo de Deus, aonde todos nós estivermos, esta oração será feita pela nossa irmã Thelma Mello. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, para neste momento, Senhor, te pedir que tu esteja com o mensageiro de hoje, o reverendo Anderson, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, chegue a ele e nos seja transmitida para sermos, Senhor, praticantes e não apenas ouvintes, para podermos, Senhor, divulgar a boa nova do Evangelho através dos nossos gestos, das nossas atitudes como cristãos, Senhor. Fica também com cada pastor que neste mesmo dia sobe nos púlpitos das suas igrejas para levar a tua palavra. Os missionários nos seus campos, onde cada um se encontrar. Que todos possam, Senhor, repartir a tua palavra com os seus membros dos seus campos, das suas igrejas, a fim de que, Senhor, que possamos ser pessoas melhores para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na semana passada nós conversamos um pouco sobre a amargura, os sintomas que a amargura traz, as 10 características que a amargura traz na nossa vida. E uma das coisas que gera amargura no nosso coração é um conjunto de fatores onde a amargura é uma delas. A amargura somada com raiva, com rancor e com falta de perdão gera algo chamado ressentimento. Ressentimento é uma coisa que arrebenta com a nossa vida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. O texto não é longo, mas é importante que vocês observem e prestem bastante atenção. Especialmente, Isabel já está com 14, filha? Vai fazer 14, né? Isabel está com 14. Você, meu filho, de azul, eu esqueci seu nome, desculpa. Vitor e Pedro. Vitor, você tem quantos anos? 24 anos. E você, Pedro?
8 anos? Caramba, Pedro, você é grandão. Você tem 8 anos, o Vitor tem 24, Paulinha tem 10, não é isso? Paulinha tem 10, muito bem. Stefania ainda está no rol dos miudinhos com quase 8. Vocês que já estão pré-adolescentes, adolescentes, início de mocidade, prestem atenção nesse texto, olha que coisa impressionante. Isso saiu da BBC Brasil e foi publicado no dia 21 de abril de 2018. O endereço, vou passar para vocês, www.bbc, aliás, não é nem BBC Brasil, é Portugal, www.bbc.com/português/geral-43831326. Um depoimento de Benedict Atkins, a uma repórter da BBC Three, Serena Cutting. Palavras do Benedict. Eu conheci o satanismo quando eu tinha 15 anos. Meus pais eram católicos fervorosos e me levaram para a igreja desde cedo, junto com minhas irmãs. Mas já na adolescência, eu comecei a sair com amigos do skate em Londres e a ouvir muitas bandas de death metal. Pastor, são as bandas, é o skate? Não, ouço o texto. Também comecei a beber e usar drogas e perdi minha virgindade aos 12 anos. Virou uma opção para mim decidir entre sair com os amigos daquele mundo que eu identificava como, aspas, real, ou ouvir as histórias bíblicas que meus pais pintando imagens da Arca de Noé. Então eu escolhi a rebeldia. Naquele tempo eu parecia um emo total. Tinha uma franja enorme que eu alisava com a chapinha da minha irmã. Tocava guitarra em uma banda com os meus amigos, o que era uma forma fácil de conseguir atenção. Usava camisetas de banda e às vezes até um lápis preto nos olhos. A sexualidade fica à flor da pele nessa idade. Então eu até usava maquiagem de vez em quando para impressionar as garotas, quando elas pediam. Mas numa noite qualquer, eu me deparei com a Bíblia satânica na casa de um amigo. Peguei da estante dele e li tudo muito rápido. Foi escrita pelo fundador da Igreja de Satã, Anton LaVey, e milhões de cópias dela já foram vendidas desde que foi publicada em 1969. Eu realmente me senti conectado com aquilo. Não estava feliz no meu relacionamento com minha namorada na época e estava discutindo muito com meus pais. O satanismo parece ter me feito reconhecer a dor e a raiva que eu estava sentindo. No dia seguinte, tive uma grande briga com minha mãe. E aí me tranquei no quarto e comecei a esculpir um pentagrama, o símbolo da Igreja de Satã, no meu braço. Sangrou bastante, mas isso não me impediu de continuar. Eu queria cicatrizar meu corpo para sempre. As pessoas interpretam isso de formas diferentes, mas para mim o satanismo era sobre amar a si mesmo às custas dos outros. Em um sentido filosófico, não tem muito a ver com adoração ao diabo. A maioria dos satanistas acredita em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir aquilo que eles querem da vida. Ceder a desejos como sexo, comida e bebida é algo encorajado. Isso gera egoísmo dentro de você, que é o que te torna tão obscuro, tanto para você quanto para os que estão ao seu redor. Colocar-se em primeiro lugar o tempo todo e não se importar com os outros é algo solitário. Mas, naquela época, eu sentia que o Deus cristão com o qual cresci, que deveria ser bom, não parecia se importar com o meu sofrimento. Eu estava me magoando, me rebelando com bebidas e drogas. A marca do cristianismo suburbano dos meus pais não me ofereceu nenhum consolo. Parecia que a solução era simplesmente fingir que estava tudo bem. Não havia espaço para trevas ou controvérsias. Foi aí que eu rejeitei isso. O satanismo me dominou, virou minha vida.
Eu desenhei o pentagrama em todo lugar, nos meus livros da escola e no meu corpo. Meus amigos e minha namorada estavam assustados. Eles achavam que eu estava indo longe demais. Eu era bem popular no colégio e me vi totalmente sem amigos depois disso. Eu costumava me cortar também de vez em quando. Chegava a parar, mas começava a fazer isso de novo quando o meu relacionamento ficava mais conturbado. Até que em uma noite eu sonhei que o diabo estava de pé na frente da minha cama. Ele estava bem vestido, falava bonito, era como um personagem do filme do Sherlock Holmes. Ele apenas ficou ali e disse: "Você vai terminar suas provas e vai morrer." Eu pensei: caramba, isso é horrível! E a partir daí, eu comecei a fazer acordos com o demônio. Se eu roubasse alguma coisa, como uma bebida, dos meus pais, e fosse sincero com as meninas com quem eu só queria o ato sexual, ou se fizesse as pessoas brigarem umas com as outras, eu poderia continuar vivendo. Eu era uma pessoa bem carinhosa até então, mas a partir daí me tornei, prestem atenção, um grande manipulador. Depois de um tempo, comecei a ter pesadelos terríveis e percebi que estava ficando um pouco perturbado. Em determinado momento, perguntei para mim mesmo: será que eu estou realmente conversando com o diabo? Meu relacionamento com minha namorada ficou destruído. Eu me voltei contra a minha família e perdi quase todos os meus amigos. Passei a me sentir totalmente isolado e não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser ao diabo. As minhas provas acabaram e eu continuei vivo. De repente, ficou muito claro para mim: ele era um mentiroso. A salvação veio de uma forma pouco provável. Uma amiga da minha irmã, que por acaso era filha do vigário local, me convidou para um festival cristão. Era um evento de uma semana lá no interior. Para ser bem sincero, eu fui porque achei que poderia conhecer mulheres bonitas lá. Mas fiquei surpreso ao ver que ali estava cheio de pessoas que, como eu, estavam infelizes com o cristianismo tradicional. Na última noite do festival, eu estava ouvindo uma palestra sobre como reconhecer quando você chega ao fundo do poço, quando um estranho se ofereceu para orar por mim. Eu não sabia o que dizer, então concordei. Enquanto ele estava orando, senti uma paz inundar meu corpo. Depois, o homem disse que, embora eu sentisse que não havia esperança na minha vida, Deus tinha um plano para mim e Satanás era um mentiroso. Fui para casa me sentindo livre e otimista pela primeira vez em muito tempo. Decidi dar uma nova chance ao cristianismo, mas não só aceitando tudo sem questionar, como eu tinha aprendido antes. Comecei a sair com algumas pessoas que eu conheci na igreja dos meus pais, que, assim como eu, estavam interessadas em algo mais do que apenas sentar ali por algumas horas para ouvir sermões tidos como tradicionais. Devagar, eu aprendi a não usar as pessoas pelo dinheiro ou pelo sexo, como o satanismo havia me ensinado. No parque onde eu andava de skate, rolava o papo de que eu tinha, aspas, nascido de novo, aspas. Alguns amigos me apoiaram, mas ficou difícil continuar fazendo parte de um cenário tão hedonista. Hedonismo é quando você busca apenas o seu próprio prazer. Sexo, drogas e rock and roll foram meus mecanismos de enfrentamento durante toda a minha adolescência. Levei anos para aprender que você não precisa deles para se sentir bem consigo mesmo, mas tive algumas recaídas de vez em quando. Só que comecei a frequentar a igreja com mais regularidade e aos poucos eu fui sentindo cada vez mais que aquele era o meu lugar. Quando eu tinha 20 anos,
Conheci minha esposa na igreja. Nós estamos casados há 3 anos já. Eu nunca me propus a ser um vigário. Consegui um emprego no sul de Londres depois da faculdade, trabalhando com crianças disléxicas. Ao mesmo tempo, passei a frequentar uma nova igreja na região e me vi recebendo pedidos de jovens membros da congregação por conselhos sobre assuntos espirituais. Fiquei meio surpreso. Era uma grande responsabilidade. Decidi estudar e fiz um curso de estudos bíblicos na Universidade de Nottingham. Foi quando então me tornei vigário e exerço essa função em Canning Town, no leste de Londres. Decidi agora usar o colarinho clerical. Não me vejo como uma figura de autoridade, sou um cara normal. Na minha vizinhança, esse colar cervical poderia ser uma barreira. Vou pular aqui uma parte que é só as coisas que ele faz. Quando eu penso no passado, em como eu fiquei perdido e assustado quando era um satanista, isso me anima mais na missão de ajudar as pessoas. É por isso que eu faço isso. Meu nome, Benedict, na verdade significa bênção. Nos meus momentos de maior treva, eu perdi o sentido da vida de vê-la como uma bênção. Agora eu só quero ficar aqui em Canning Town até Deus decidir que é o momento de eu me mudar ou morrer. Reportagem originalmente publicada pela BBC Three, e aqui está o site, bbc.com/português/geral-4383-1326. O que levou esse jovem, o Benedict, ao satanismo? Foi o rock? Não. Foi o skate? Não. Foram as bandas de death metal? Não. Ele diz no começo que tudo isso ele usava para esconder a sua rebeldia, e quando ele entrou para o satanismo, ele diz, aspas, o satanismo parece ter me feito reconhecer a dor e a raiva que eu estava sentindo. Você já teve a oportunidade de conversar com algum satanista? Ou você já entrou em grupos de conversas de satanistas? Recentemente eu estive em um grupo de conversas desse, para ver quais são os comentários, o que é dito lá, como é que é esse negócio? Minha gente, uma coisa que me chamou a atenção assim de estalo, é que esse texto que eu acabei de ler aqui, é exatamente o que é descrito nesses grupos pelos seus participantes. Tudo envolve ressentimento. Qual o feitiço para fazer alguém perder o cabelo? Porque essa menina tem o cabelo mais bonito do que eu na escola. Como é que eu faço para fulano perder o emprego porque ele foi promovido e essa vaga era minha? Como é que eu faço? Qual encantamento eu faço para matar o meu pai? Porque ele fica me forçando a ir à igreja, ele fica me forçando a ir à escola. Como é que eu faço para causar um mal a alguém? E os textos que eu li continuam, dizendo, antes do satanismo, eu era um zero à esquerda, mas agora aqui na minha casa eu faço minha mãe chorar a hora que eu quero, eu faço meu pai beber a hora que eu quero, eu jogo meu irmão para o sexo, eu jogo minha irmã para andar na companhia de Zé Droguinhas, eu consigo tudo. A origem disso, uma única palavra, ressentimento. E eu louvo a Deus pela nossa igreja presbiteriana da Tijuca, porque nós tínhamos várias opções, mas o viés da nossa igreja é sempre lidar com aquilo que azeda a nossa vida. Poderíamos falar hoje sobre predestinação. Você ia ser contra? Não, já está na confissão de fé. Cumpra-se. Mas coisas desse tipo envolvem nossas famílias, envolvem nossos companheiros de colégio, envolvem quem trabalha conosco, nos ajudam a entender porque algumas coisas acontecem na nossa vida sem nós percebermos.
de tantas coisas que nós poderíamos citar aqui desse testemunho, mas uma coisa é clara: quem tem ódio e rancor fica remoendo as situações a todo momento. Ódio, rancor, mágoa e angústia geram uma coisa chamada ressentimento. Ressentimento é o ato de ficar o tempo todo remoendo situações que envolvem raiva, ódio, angústia e rancor. Raiva, ódio, angústia e rancor. Raiva, ódio, angústia e rancor. Faça um desafio ou faça uma reflexão, se você é honesto com você mesmo. Todas as coisas que você lembra ao longo do dia, qual é a sensação que você tem na lembrança? Alegria? Paz? Bênção do Espírito de Deus? Ou você se lembra e termina com o quê? Raiva, ódio, rancor ou amargura? Há anos eu tenho dito à nossa igreja, quanto mais você lembra de eventos negativos, mais santo você se torna aos seus próprios olhos. Há anos. E esse texto só corrobora com essa verdade. Por quê? Porque quanto mais você lembra de eventos negativos e mais santo você se torna aos seus próprios olhos, mais raiva, ódio, rancor e amargura você passa a sentir. E te dá também uma falsa impressão, porque o ato de se colocar como vítima nas circunstâncias, ele sempre parte de uma premissa do futuro que não será realizada, e o indivíduo coloca a culpa da não realização no momento presente. Um exemplo: eu poderia ter sido um excelente jogador de handebol se meu pai tivesse me incentivado. Mas eu seria mesmo? Isso é verdade? Essa é a ideia que eu tenho quando eu me lembro que meu pai não me incentivava. Mas eu seria mesmo? Porém, quanto mais eu lembro da falta de incentivo do meu pai, melhor jogador eu me torno na minha mente. Eu agora era para estar na ESPN Brasil, fazendo comentários sobre handebol, mas não estou por quê? Porque meu pai, quando eu tinha 8 anos, não me incentivou. Mas será que eu seria tão bom assim? Faça uma reflexão. Nas coisas que você acha que você não chegou lá por conta de terceiros, mas você era tão bom assim que o terceiro te prejudicou? Se não fosse o terceiro, você teria conseguido. Você estava com a passagem na mão? Você já ia disputar os jogos lá no Japão, lá em Londres? Você já ia lá para Atlanta? Você já ia para Barcelona? E a pessoa rasgou a passagem e você não pôde ir? Sejamos honestos. Sermos vítimas, eu não estou dizendo que não erraram com você não, tá? Erraram contigo. Mas o fato de ter errado contigo e você toda hora lembrar do que fizeram com raiva, ódio, rancor ou amargura, e essas 4 coisas juntas se caracterizam como ressentimento, o fato de você lembrar de algo e se ressentir não elimina o fato de que cada vez mais você se coloca como uma pessoa perfeita. Daqui a pouco você vai dizer que você teria casado até com o príncipe Henry, mas se não tivessem tomado o seu assento no ônibus, foi por causa disso que você ficou no Brasil. Você ia ganhar o Oscar por Dança com Lobos, mas porque o trem naquele dia não abriu a porta e você não entrou, o Kevin Costner passou à sua frente. Quem tem ódio e rancor fica remoendo as situações a todo momento, e esse ressentimento pode causar o que é chamado transtorno de estresse pós-traumático. O indivíduo não se recupera depois de vivenciar um evento. Toda vez que lembra, ele não se recupera. Toda vez que ele lembra, vem raiva, ódio, rancor e amargura. Ele ficou paralisado ali naquele momento. E isso, se não for diagnosticado corretamente, pode provocar variações de humor, ansiedade e até transtorno de personalidade desde a infância.
Pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? Tudo. Porque a maioria das pessoas nesses grupos satânicos, que resolvem se tornar manipuladores e resolvem conjurar demônios, fazer feitiços, eles acham que são os demônios que eles estão conjurando, eles acham que eles são responsáveis pelos feitiços. A maioria esmagadora são adolescentes, com transtornos de personalidade. Fruto de quê? Ressentimento desde a infância. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 27, verso de número 45. Gênesis, capítulo 27, verso de número 45. Verso desde o número 43. Agora, pois, meu filho, ouve-te o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Isso, a mãe falando para Jacó. E cesse o teu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos em um só dia. Lembra dessa historinha? Uma mãe que toma partido. Um filho, esse é o que eu amo, o outro já tem tudo, etc e tal. Um filho literalmente se coloca no lugar do outro, escondido, recebe as bênçãos do irmão pelo seu pai que era cego, e quando o irmão chega para receber a bênção, o pai diz: ué, tu já veio aqui, eu já abençoei já. Isso faz com que Esaú, o caçador, fique possesso de raiva, de ódio, mas principalmente rancor. E a mãe diz para Jacó: vai para a casa do teu tio até que passe o rancor do teu irmão, porque eu não quero nesse dia perder 2 filhos. Em outras palavras, rancor gera isso. A vontade que você tem é de esfaquear a pessoa, tirar o coração dela pela boca e brincar de futebol com ele. Rancor. E digo uma coisa para vocês, tá, gente? Ouvindo essa coisa aqui, esse relato de um satanista, o pensamento que nos vem à mente no primeiro momento é o seguinte: meu Deus, como esse mundo está perdido, um satanista, ainda bem que eu estou na igreja. Hã? Você acha que não tem pessoas magoadas, ressentidas, odientas, angustiadas e amarguradas dentro das igrejas? Você acha que você está salvo de receber o ódio de alguém, a amargura, o rancor e a raiva de alguém? Porque na verdade este alguém o tempo todo volta e passa a lembrar de eventos onde ele foi vítima e está ressentido até hoje. Você se encontra livre disso? Você acha? Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com isso aqui, ó. E por isso que Paulo fala a Timóteo: a fé, aliás, uma vez que alguns, sem terem uma boa consciência, vieram a naufragar na fé. Em outras palavras, o que Paulo quis dizer a Timóteo é o seguinte: meu filho, pastor novinho, se a cuca não tiver legal, não adianta sermão não, tá, meu filho? Porque se a cabeça não tiver boa, a pessoa naufraga na fé. Está em 1 Timóteo. A palavra do Senhor, queridos, também diz, abra sua Bíblia, Salmo 6, verso de número 7. Salmo de número 6, verso de número 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A pessoa que tem rancor quer matar o outro. A pessoa que tem mágoa, os olhos não conseguem mudar a visão, ficam travados naquele mesmo momento, e ela se percebe como muito mais velha, no sentido de que ela acha que a vida dela está acabando. A vida não vai à frente, a vida estagnou. Rancor mata, Gênesis 27, 45. Mágoa
faz com que os nossos olhos não mudem o foco, o ponto de vista. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27, 26 e 27. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Sabe o que o ódio faz conosco? Nós atribuímos a Deus uma coisa que não pertence a Ele. Deus vai ter ódio de ti? Se Deus nos tirou do Egito é porque Ele tem ódio, Ele quer nos destruir. É isso que o ódio faz. O ódio cega. Pessoas que poderiam estar abraçadas com você nessa manhã, pessoas que você podia andar de mãos dadas como melhor amigo, mas o ódio te cegou a tal ponto que você uniu essa pessoa da sua vida, só que você não percebeu. Nunca fez nada contra ti. Mas teu ódio é tão cego que tu acha que essas pessoas só quiseram teu mal. Ódio cega. A Bíblia também fala sobre a angústia. Provérbios capítulo 24, verso de número 10. Rancor nos dá vontade de matar. Angústia deixa nossos olhos travados naquele único evento. Ódio nos deixa cegos. E a angústia? Aliás, a mágoa trava os nossos olhos, o ódio nos cega. E a angústia? Provérbios capítulo 24, verso de número 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é... Sabe o que a angústia nos faz? Exatamente o que diz o texto. A angústia faz com que você não perceba o tamanho que você tem. A angústia faz com que você sinta-se pequenininho. E o salmista diz: se você te mostras fraco no dia da angústia, o que acontece? Leia, voz alta. Quem é angustiado não percebe que tem forças. Angústia é isso. Na angústia, para que eu vou falar, né? Ninguém vai ouvir. Por que eu vou me exercitar? Não precisa, eu já vou morrer assim. Todo mundo consegue, mas eu não consigo, porque eu sou diferente. Eu sou fraco. Sabe quem faz você pensar isso? Não é o diabo. É angústia. Simples assim. Louvado seja Deus, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ressentimento, raiva, rancor, aliás, ódio, rancor, mágoa e angústia. Meu irmão, minha irmã, livre-se dessa praga. Porque se você não se livrar do ressentimento, você pode não perceber, mas até transtorno de personalidade talvez você já tenha conseguido. Variações de humor. Você mesmo não se entende. Por que você está de um jeito, daqui a pouco você está de outro. Ressentimento. Coisas não perdoadas, não superadas. Lembrar de um mesmo evento com ódio, rancor, amargura e angústia. Quer se livrar de tudo isso? Abra sua Bíblia onde já estava aberta, Gênesis 45. Gênesis de número 45. É Vitor e o outro é Pedro, não é isso? Vitor e o outro? Pedro. Pedro, você já ouviu falar de um homem chamado José? Já viu o filme da Disney? Se bem que o filme é antiguinho, né? Você já ouviu falar desse homem chamado José? Tem tanto José também, né? Olha, esse José que eu vou contar a história aqui é a seguinte. Ele era um garotão igual a você, assim, bacana,
era mais alto em relação à idade. Você tem irmãos? Não. O José, você considera ele como seu irmão? Então é seu irmão. Se você considera, mas ele também te considera irmão? São primos? Então, vocês são irmãos quase que pela metade, mas quando vocês se juntam assim, vocês são irmãos inteiros. Veja bem, o Pedro, José era um garoto gente boníssima. Só que José tinha uma coisa nele, que ele sabia que a vida dele, que ele tinha uma missão especial na vida. Isso era claro na cabeça dele. E ele tinha outros irmãos. Só que sabe o que aconteceu, Pedro? Esses irmãos ficaram com raiva de José, porque José parecia um carro de som. Todo o sonho que ele tinha, onde ele era um herói, ele contava. Consegue imaginar um negócio desse? Imagina, você vai salvar as pessoas de um prédio, aí você conta para todo mundo aqui, pastor, eu salvei as pessoas de um prédio, e o senhor quase morreu, o senhor só não morreu porque eu te salvei, eu ouço um dia. Imagina eu ficar ouvindo isso aí por uns 17 anos, que só você é bom e se não fosse você não estaria vivo. Isso gerou, Pedro, no coração dos irmãos, ressentimento, raiva, ódio, angústia, amargura e rancor. Gerou neles isso. Sabe o que eles fizeram com esse José? Quando José ainda era adolescente, com seus 17 anos, disseram para José assim, vamos lá plantar, lá no campo. E ele foi. Chegou lá, os irmãos pegaram ele, bateram muito nele, porque queriam matá-lo. Aí um irmão disse o seguinte, vamos matar não, vamos vender. A gente ainda ganha um dinheiro e se livra dessa tralha. E José foi vendido, sabe como, Pedro? Como escravo. Aí ele se tornou escravo. Vai guardando, hein? Vai guardando. Se tornou escravo. Tornou escravo e começou a trabalhar, ganhou moral com o patrão, e ele passou de escravo qualquer, passou a administrador nível full. Se tornou o CEO daquela empresa, do patrão. E aí ele, como CEO daquela empresa, tinha acesso a tudo, ao ponto do patrão dizer, minha gente, eu não sei nem mais o que eu tenho, a única coisa que eu sei é o prato de comida que está na minha frente, porque depois que eu deixei tudo na mão desse garoto aqui, eu estou muito mais rico. O garoto é bom, gente, ainda bem que eu comprei ele, e é fiel. Aí a esposa desse patrão chega para o garoto, já era mais velho, diz para ele o seguinte, já devia ter seus quase 30 anos, diz para ele o seguinte, você administra tudo do seu patrão, mas eu sou esposa dele. Você não quer passar a ser meu marido também por um dia? Aí você fica dono de tudo, até dono de mim? E ele diz, não, isso é pecado contra Deus e é maldade contra meu patrão. Ela diz, não, ninguém me recusa. Ele sai correndo, Pedro, de toalha do quarto. Ela segura a toalha e sai correndo. Aí ela diz o quê? Socorro, socorro, entrou no meu quarto, olha a toalha dele aqui. Aí ele vai preso. Não tinha câmera naquela época, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada. Ele vai preso. Chega na prisão e encontra dois homens que sonham. Aí ele interpreta os dois sonhos. Ele diz, você que sonhou isso, vai morrer. Você que sonhou isso, vai viver. Passados dias, o homem que sonhou que ia morrer, morreu. O homem que sonhou que ia ficar vivo, foi liberto da prisão. E ele disse, já que você está livre, diz lá para Faraó que eu sou inocente, não tive nada com aquela mulher. Sabe o que o homem disse, Pedro? Deixa comigo, vou te ajudar. Sumiu. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Chama todos os feiticeiros e sábios do reino para interpretar o sonho, e ninguém interpreta. Até que chega nos ouvidos daquele homem que saiu da cadeia, ele diz, tem um cara na prisão, um cara que é bom nisso, rapaz. Não é que ele viu que o cara ia morrer, o cara morreu, e falou que eu ia estar livre, eu aqui. Chama ele. Faraó manda tirar José da prisão, José aquela barba de quem está isolado da sociedade há 2 anos, manda fazer a barba de José para se apresentar a ele, e Faraó diz, tive um sonho. José, pois não, sonhei isso, isso e isso. Sabe o que José disse?
Faraó é o seguinte: vai vir uma praga sobre todo mundo. E isso vai acabar com a comida de todas as pessoas. E Faraó diz: o que eu faço? É simples. Segura um pouco a comida agora, tá? E daqui a um tempo, quando a praga vier, o senhor começa a vender. Para as pessoas ficarem com comida? Também, mas aí o senhor também ganha dinheiro. O senhor vai ficar mais rico na tragédia dos outros. Fazer o quê? É da vida. Aí o faraó diz: quer saber de uma coisa? Você acha isso verdade? Ele: eu tenho certeza. Você fica à frente disso, vou te colocar como governador. José diz: para agora. E acontece, Pedro, vem uma praga, eles começam, eles vão guardando. Ficaram um maior tempão guardando comida, e guarda comida, constroem galpões enormes. Imagina, o Rio de Janeiro todo, a cada bairro você tem uns 10 galpões só para guardar arroz, feijão, milho, soja, ervilha. Vai vendo. Daqui a pouco vem uma praga, igual essa pandemia. Uma praga no mundo, acabou a comida. Quem tem comida para vender? Que é até o que está acontecendo? O Brasil. Aí o Brasil começa a vender comida. Sabe o que aconteceu, Pedro? Os irmãos que venderam ele tiveram que ir até lá comprar comida. E ele reconhece os irmãos. Pedro, o que você faria se estivesse no lugar dele? Aliás, não responde não, Pedro. Responde não, porque pode ser muito claro para todos nós, porque talvez todos nós faríamos isso. Você foi espancado, Pedro. Tiraram sangue teu, deixaram tua cara toda inchada, quebraram teus braços, chutaram você, venderam o que sobrou. Você começou a trabalhar como escravo, conseguiu subir na vida. Uma mulher comete o primeiro caso de denunciação caluniosa. Você vai preso, Pedro. Você chega lá com fama de alguém que quis namorar a mulher do patrão. Você passa 2 anos, e as prisões não eram como hoje, era debaixo da terra, nem cavernas. Tinha banheiro, comida, era o resto do resto, que o animal não comia, bota o presidiário para comer. E você sobrevive a isso 2 anos. Agora você é governador do país que está vendendo comida para o mundo. E quem vem pedir comida para você, pelo amor de Deus? Os caras que arrebentaram com a tua vida. José, José é o ressentimento encarnado nas suas motivações. Era justo ele sentir raiva dos irmãos, igreja? É justo? Claro. Tu quer ser espancado? Se tu não quer, porque não é bom. Era justo ele ficar com rancor? Claro. Com ódio? Oxi. Ressentimento? Deveria ser o nome dele. Só que José é diferente. E depois dizem que não tem evangelho no Antigo Testamento. Meu Deus. José passa por traição, denunciação caluniosa, objeto, consequência, escravidão, prisão e abandono. Mas José, quando se encontra com seus irmãos, a Bíblia diz, quando ele se deu a reconhecer aos irmãos, a palavra diz que os irmãos se atemorizaram e os gritos que se ouviam ecoavam por todo o Egito. Você imagina quanto que eles se urinaram, o quanto que eles evacuaram naquele momento? Imagina isso. Acabou nossa vida, amigo. Acabou. Olha o homem aí. Não é mais aquele garoto, por isso que a gente não reconheceu. Está grande, está forte, está bronzeado, está com outro cabelo, está maquiado como egípcio. Mas olha o olho dele, é o olho do nosso Pai. Olha a língua que ele fala, é a nossa língua nativa. É ele. Só que José nos ensina uma coisa, que milênios depois seria utilizado pelas ciências que estudam a psique humana. A única forma
de você se livrar de ódio, rancor, amargura e angústia, a única forma de você se livrar de ressentimento é você ressignificar o evento que te traumatizou. Isso só foi estudado, explorado e é posto em prática milênios depois. Mas lá no Antigo Testamento, no Evangelho ainda no tutano, você tem um homem chamado José que olha seus irmãos e a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo de número 45, verso de número 4, diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que esse homem faz? Não foram vocês, sempre foi Deus. Só se livra do ressentimento quem ressignifica o que aconteceu, não com o olhar dos que erraram, não com o olhar da vítima, mas com o olhar de que o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, Ele tem o seu decreto. E olha o que José diz, que coisa mais linda. Sabe por que isso tudo me aconteceu? Foi para preservar a vida. Se isso não tivesse acontecido, o mundo inteiro estaria passando fome. Mas eu fui espancado, eu fui surrado, eu fui vendido, eu fui preso, para que a vida fosse preservada. Não é para a vingança, não é para dizer a vocês que eu sempre tive razão, não. Havia um motivo maior, e o decreto de Deus era preservação da vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, e ele repete, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, vós, a quem me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Para você que está aqui nessa manhã, o que vai ouvir e ver esse sermão, alguma coisa aconteceu com você e te traumatizou, arrebentou com você. Você não é mais quem você era. Você se encontra com ódio, amargurado, rancoroso e angustiado. Esses 4 ingredientes geram ressentimento. Ressentimento não tratado gera transtorno de personalidade. Ressentimento não tratado é uma porta aberta para o diabo entrar. É uma porta aberta para você se tornar um manipulador de realidades. Mas a Bíblia diz que há pelo menos 6.000 anos atrás, um homem venceu o ressentimento que era dele por direito, assim como é o seu. Por quê? Porque em todo tempo ele viu a mão de Deus. E sabe o que ele diz? Foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da vida. E sabe o que eu, Anderson, acho? Quando ele fala de vida, não é apenas a fome, mas também a vida dele. Porque ele poderia ter sido apenas o maior dentre seus irmãos, e não seria humilde, não conheceria tanto a Deus. Mas anos depois, passando o que ele passou, ele se torna um homem. E ele percebe que a vida dele
foi preservada. Porque o que teria sido dele se ele permanecesse na sua terra natal, sendo apenas o maior do que aqueles seus irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor nessa hora. Eu quero convidar você nesta manhã a romper com o ressentimento, a romper com o ódio, com o rancor, com a raiva, com a angústia, com a amargura. Tudo isso são ingredientes de algo que Satanás usa para fazer uma bagunça na nossa vida. Isso gera problemas, isso gera transtornos na nossa mente. Se livra disso. Isso não pertence a você. Ele tomou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Queridos, recebemos a palavra do Senhor. E agora é tempo de demonstrarmos a nossa gratidão. É tempo de investirmos no reino de Deus. É tempo de abençoarmos os nossos missionários. É tempo de abençoarmos os nossos campos missionários. É tempo de adorarmos ao nosso Deus através também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Hoje é o segundo domingo de junho, dia de marcha das ofertas. Temos o privilégio de entregar nas mãos do Senhor uma parte do muito que o Senhor nos tem dado. A palavra do Senhor que nos convida a esse tempo de ofertório se encontra em Deuteronômio, capítulo 12, versos 11 e 28. Deuteronômio, capítulo 12, versos 11 e 28. Leitura que será conduzida pelo nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Leamos. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feita ao Senhor. Guarda e cumpre todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a seus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Vamos cantar com bastante alegria o hino de número 209 do nosso cenário Novo Canto. Cantemos.
Que bênção é celebrarmos ao Senhor, que bênção é adorarmos ao nosso Deus, que alegria é demonstrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Agora, vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas e também colocar diante do Senhor os campos missionários que são sustentados também pela Igreja da Tijuca. Hoje, o casal missionário é o reverendo José e a Joyce, que estão na cidade de dois vizinhos, lá no Paraná, logo aqui pertinho no Paraná. Reverendo José e Joyce, da cidade de dois vizinhos no Paraná. Oremos com nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Bondoso Deus, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas entregue aqui na sua casa, para que essas portas estejam sempre abertas. Muito obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado para que possamos trabalhar. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado durante toda a nossa vida. Obrigado, Deus, porque nós podemos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado. Continue, ó Deus, nos abençoando e nos guardando. Abençoa também, Senhor, nossos missionários, o reverendo José e sua esposa Joyce. Onde quer que eles estejam agora, que a sua mão bondosa, poderosa esteja sobre a cabeça deles e de todos os seus familiares, que o Senhor esteja ajudando esse homem a pregar a sua palavra, cada dia mais e mais. Continue dando força a ele e todos os nossos missionários. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Grande Deus em paz agora, despedimos, Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém.
Amém. e amém. Amém. Queridos, que bênção é nós estarmos em mais um culto ao nosso Deus. Agradecemos a você que participou deste culto, que compartilhou esse culto nas suas redes sociais. Faça isto. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe o link no Twitter, compartilhe no Instagram, enfim, seja você um portador de boas notícias. Tem muita má notícia nesse mundo e agora tem que ficar checando se é verdade, se é mentira. Aqui é um culto ao Senhor, o Espírito da verdade. Então, querido, fale a verdade para aqueles que precisam conhecer a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossas reuniões com a UCP são todos os sábados, 5 da tarde. Reuniões da UPA são presenciais todo terceiro sábado. Reuniões da SAF são quartas e sábados, quarta 15 horas, sábado 16 horas. A reunião da UPA, quando é a reunião presencial é 4 da tarde, não é isso? Todo terceiro sábado, 4 da tarde. Coral tem se reunido dias de quinta ou sexta-feira para ensaio virtual e oração. Junta diaconal tem sua reunião com regimento próprio, conselho também, cultos presenciais todo domingo de 10 às 11 da manhã, onde você precisa inscrever-se nesse númerozinho que vai aparecer aqui em um dos cantos para garantir o seu lugar neste culto. E volto a repetir, por que garantir o lugar? Porque existe o distanciamento social. E no nosso santuário, com o distanciamento de 2 metros, só cabem 33 pessoas. Por isso que a sua inscrição é importante, para que possa ser assegurado o cumprimento de todos os protocolos de segurança. Se você pode vir receber e celebrar a ceia conosco, por favor, venha à casa do seu Pai, o nosso Senhor. Gilmar, querido, por gentileza, despeça-nos desejando aquela semana maravilhosa para a nossa membresia formidável. E lembrando, pastor, o senhor falou bem, no nosso próximo sábado tem reunião da UPA. Já é sábado agora. Terceiro sábado. Então, sábado 19. 19. Sábado agora. Sábado agora. Próximo sábado, a reunião tem sido muito bacana. Lembrar o papai e a mamãe, para que lembrem seus filhos e tragam aqui na igreja às 4 da tarde. Reunião, as últimas que tivemos foram maravilhosas. Muito boas, muito boas. Tivemos um lanchinho, ficamos conversando até 7 e pouca da noite aqui. Cumprindo os protocolos de segurança. Sim, com distanciamento. Distanciamento. As fotos, nós temos as fotos tudo direitinho. Venha, traga seus filhos, insista, lembre eles, né, para que possam participar conosco. Papai e mamãe é dever seu fazer esse lembrete, porque a nossa UPA, pastor, ela é uma UPA muito jovem. O mais velho tem 16 anos, então mais idoso está com 16. Eles ainda não é aquela UPA quando o cara já tem 18 anos, já pode que sair, pode sozinho. ir lá e vir cá. Então, papai e mamãe, fundamental que você esteja atento às nossas datas, como o pastor falou aqui, também da UCP. É uma semana abençoada para todos os nossos irmãos da igreja e aqueles que têm nos acompanhado agora pela internet. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Boa semana, fique com Gilmar, Deus. eu gostaria de aproveitar esse tempo que você está se despedindo para que aqueles que nos assistem, que existe uma breve reflexão às 18 horas. Sim. É verdade, presbítero. Isso é verdade. Queridos, no domingo passado eu fiz a chamada para o culto das 18 e hoje eu esqueci, não posso. Ainda bem que o presbítero está aqui. Temos todas essas atividades e hoje, também às 18 horas, nós temos o nosso culto vespertino, que é sempre trazido, uma palavra à noite, é trazida pelo oficial presbítero da semana. E é uma reflexão importantíssima. É um culto menor, com momento de adoração, mensagem, bênção e pós-lúdio, e é uma sugestão que seja a sua devocional junto com a sua família. Receber a palavra do Senhor e adorar ao Senhor. Então, hoje e também todo domingo,
a partir das 18 horas, o nosso culto vespertino. Agora sim, Gilmar, agora falamos de tudo. Até logo mais à noite. Um abraço a todos. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças.